Olá pessoal, bem-vindo ao nosso workshop. Vamos continuando e apresentar a vocês a nossa construção em Light Steel Frame passo a passo. Hoje eu trouxe o nosso engenheiro da empresa, Lucas Labanca, que vai dar um apoio aqui nessa parte da área de civil e vai mostrar um pouco da nossa infra aí. Tudo bom, Lucas, aí? Tudo bom, Sávio? Então vamos começar aí, né? Então tudo que a gente mostra em vídeo, tudo que a gente mostra no presencial é bem simples, é bem fácil. Basta seguir o nosso passo a passo. O que é que a gente vai apresentar aqui? Vamos apresentar um módulo de 30 metros quadrados, pavimento superior, um mezanino sobre ele, área molhada, uma pequena cozinha, uma kitchenzinha, área de banheiro e uma área de máquinas acoplada a esse projeto aí. E na continuação a gente tem um lounge, uma pequena sala e uma parte fora onde a gente instalou também uma cozinha gourmet. Então um material bem simples. A gente vai usar um perfil de 140 ou o perfil de 90, espaçado a cotas diferentes, que o projeto vai acompanhar o cálculo estrutural, vai acompanhar a premissa de cálculo. Então a gente sai um pouco daquele negócio. O perfil tem que ser obrigatoriamente a 400 milímetros, ou o perfil teria de ser obrigatoriamente a cada 600 milímetros. Eles se baseiam sempre em cima dos materiais de fechamento, que seriam múltiplos de 1.200, e aí eles vêm para uma concepção e pegam na lei, no fio da meada disso aí. Eu discordo um pouco, eu acho que a gente vai seguir a premissa estrutural, a gente vai seguir o que manda o cálculo aí e vamos fazer um projeto estrutural disso. Então, para isso é bem simples. Vamos começar com a terraplenagem da área. Então, esse módulo vai ser instalado numa área de praia, num solo arenoso, ou eu vou instalar isso aí numa casa de campo, numa fazenda, num sítio, qualquer que seja a coisa. Qualquer local a gente pode implementar essa obra de Light Steel Frame. O que é que a gente mostra? Como a gente vai sair do preceito original, de uma estrutura de base, de fundação, de escavações de tudo isso, e vai partir para um sistema de laje radier. Então qualquer que seja o tipo do solo, desde o solo mais pobre, o solo, uma região de aterro, de tudo isso, ou até um solo de melhor condição. Então, após a terraplenagem, a gente vai começar, e o Lucas vai explicar um passo a passo aqui da composição, da formatação da laje radier. Então, entra aí, Lucas, e mostra umas imagens aí do que a gente faria. Essas imagens são imagens gráficas, meramente ilustrativas, tá? Eu vou mandar para todos vocês o projeto estrutural, com todas as premissas, a condição de laje radier, o dimensionamento dessa própria laje para suportar essas cargas que a gente vai fazer nessa instalação, como também do próprio uso, como seria um uso residencial. Então tudo isso vai no módulozinho para vocês, já com tudo destrinchado e detalhado. Então vai ficar fácil de montar e você com a própria família no final de semana vai fazer essa montagem gostosa e começar aí conviver com o mundo mágico do Light Steel Frame. Então o Lucas vai mostrar aí uma premissazinha de como é a composição de radier, o que é que a gente vai usar, a dosagem de concreto, tudo isso. Bom, aqui no início do terreno, como o Sávio falou, como é uma imagem meramente ilustrativa, a gente tem um concreto magro, certo? Com espessura basicamente de 5 centímetros, certo? Esse concreto magro não tem função estrutural alguma, certo? Ele serve para regularizar e preparar a superfície, o solo, para receber a fundação, que no caso da gente vai ser a fundação radier. Vai ser uma fundação rasa, que nessa fundação, eu vou explicar mais à frente, essa fundação ela tem a responsabilidade de abranger as cargas da superestrutura e repassar para abrangendo uma área grande do solo. No concreto magro aqui, a gente tem um concretozinho, que esse tipo de concreto, ele não é estrutural, como eu já falei anteriormente, e ele tem um baixo consumo de cimento, um alto consumo de agregados e pouca água. Ele é bastante seco, vamos dizer assim, numa linguagem vulgar. Após o concreto magro, a gente vem com a malha pop. É uma malha eletrosoldada normal, certo? Muito usada na construção civil. Você tem alguma recomendação dessa malha pop? Você indica algum fabricante? Você indica alguma especificação? Você tem uma bitola desse aramado? O que é que você pode nos mostrar mais, se aprofundar em cima disso aí, para que o nosso pessoal, quem esteja nos assistindo,
consiga realmente absorver essa informação aí. No caso aqui do exemplo, a gente pode utilizar a 15x15, certo? Com bitola, que é o diâmetro de 4,2 milímetros, certo? Quando a gente fala 15x15, seria cada retícula dessa, exatamente. Ela vai ter uma cota de 15 centímetros por 15 centímetros. Exatamente. Mas tem outras em mercado também. Nesse caso aqui, a gente usou a 15x15, certo? A gente procura comprar em empresas qualificadas e certificadas. A gente tem no mercado a Gerdau, a ArcelorMittal, a Uzi Minas, todas elas, a Açumais também aqui em Pernambuco, muito utilizada. Todas elas têm um material muito bom. Lembrando que a gente sempre adverte para a malha pop nunca está apoiada sobre concreto magro, certo? A malha pop tem que ser colocada de uma forma que fique com espaçamento e respeitando o recobrimento preconizado pelas normas brasileiras. Após o concreto magro, a gente vê que a malha pop, utilizando um espaçadorzinho que é vulgarmente chamado de caranguejo, é um termo de obra, tá? E vem a laje radier. Na laje radier, no exemplo aqui da gente, a gente utiliza uma laje radier de espessura de 15 centímetros com FCK de 30 MPa. O que é FCK que você fala? O FCK... Para poder esclarecer mais e a gente ter sempre o pessoal entendendo e a gente não ficar sempre no termo técnico, tá? O FCK é um termo utilizado na engenharia para esforços da compressão. Lembrando que o concreto ele pende mais para o esforço de compressão do que para tração. No caso da malha pop, a gente utilizou a malha pop justamente para combater esses esforços de tração negativos. O concreto ele é resistente à compressão. Então veja lá, resumindo, eu posso fazer apenas um concreto e fazer um desempolado e um polimento, instalar a estrutura sobre ele? Não, de maneira alguma. Eu posso entrar com a bitola da que foi recomendada, com espessura de arame menor, espaçamento maior? Não. Isso aqui está totalmente calculado para o tipo de uso que a gente vai operar, para o tipo da montagem que a gente vai fazer e o uso da edificação. Então vamos obedecer tudo que se mandar dentro desse manual da construção. Esse manual vai ser um itemzinho passo a passo do que você vai ter que seguir para que sua obra tenha sucesso. Quando eu falo tenha sucesso, é o quê? Sem nenhuma patologia, baixa manutenção, boa recepção de carga, como a gente falou, como o Lucas falou já aqui, a laje radier, ela vai ser a recepção de todo o bloco de cargas para descarrega em solo. Então, cada perfil perfis da vertical do Light Steel Frame, eles vão descarregar pontualmente na laje e a distribuição de carga será feita por igual aí, uma simetria total de distribuição de carga que será transferida para o solo. Então, trocando em miúdos, a gente vai criar uma estrutura monolítica em todo o Light Steel Frame e a laje radier para descarrego dessas cargas. Quando a gente fala em laje radier, é uma fundação rasa, como eu já falei anteriormente. E já pegando o gancho aqui na iniciação da superestrutura de Light Steel Frame, a gente percebe que o Light Steel Frame pesa de 6 a 10% do que uma estrutura convencional pesa. Com isso, não necessita sim a utilização de fundações profundas, estaca metálica, estaca de concreto moldado em loco, ou seja, uma simples laje radier suporta tranquilo, sendo bem definida e bem calculada, a estrutura total da sua edificação. Então veja como é importante você trabalhar com um profissional capacitado para isso. Não podemos deixar de manter numa obra um engenheiro, o próprio calculista, o projetista do Light Steel Frame e o arquiteto. São peças fundamentais que trabalham e conversam entre si para uma boa edificação, para um bom uso, para uma melhor salubridade de obra, tudo isso. O uso da obra, o ponto final justamente é isso. Se você tem um bom uso, você tem uma boa funcionalidade da tua obra. Então não vamos esquecer, dimensionamento, principalmente de laje, tem que ser feito por um engenheiro. Não adianta aquela conversa de eu tenho meu pedreiro que fez minha casa, fez a casa de meu primo. Isso sempre sai mais caro, é dispendioso e você não tem a segurança do profissional capacitado que estudou para obedecer toda a norma de dimensionamento e tudo isso e calcular o teu projeto. É muito mais em conta você trabalhar com um profissional capacitado. Bom, pessoal, lembrando que a laje radier ela pode ser utilizada de duas operações. Uma operação
é para se futuramente o cliente quiser colocar um revestimento cerâmico, você faz só um desempolado nela para um preenchimento de vazios, certo? Sem deixar ele totalmente polido, porque para o assentamento do revestimento cerâmico vai ser dificultoso uma superfície, um substrato totalmente liso. É aconselhável que o substrato esteja um pouco poroso para facilitar na ancoragem física da argamassa colante do revestimento cerâmico. A gente vê comumente aí arquitetos indicando um piso, por exemplo, de concreto polido. Isso é um outro artifício que também vai ajudar aí na otimização de custo, que seria após a laje radier, a gente vai usar um ventilador de superfície e vai criar uma superfície toda polida disso aí. Isso aí está em moda já há 4 ou 5 anos, a gente vê aí na Casa Cor, por exemplo, os arquitetos indicando muito a situação do piso polido. Lembrando que não poderemos esquecer jamais dos cortes de junta de dilatação. O que seria, Lucas, qual é a função aí de um corte desse? Explica mais afim para o pessoal. O que seria, a gente vai polir uma laje dessa, a gente vai deixar já o piso acabado, para você não aplicar o revestimento cerâmico, e a partir daí eu estou indicando os cortes de junta de dilatação, que seria justamente isso aí. A gente tem um pano de laje muito grande, e é aconselhável e preconizado por norma fazer cortes, seccionar esse pano para induzir a fissura para essa junta de dilatação. Como a estrutura ela é monolítica, como o Sá falou, ela tende a trabalhar tanto por retração quanto por dilatação, devido a temperaturas. Então vejam aí que estrutura simples, bonita, esbelta e alinhada. Sem falar na otimização de custo. A gente tem um baixo custo em fundação quando se fala numa operação no sistema construtivo Light Steel Frame. Só fazendo um alinhave, quando a gente fala em sistema construtivo, você tem que obedecer todas as etapas da obra. Se você não fechar o sistema, você não está trabalhando com o sistema construtivo Light Steel Frame. Você está fazendo qualquer que seja outra operação, qualquer gambiarra, qualquer que seja o tipo. É por isso que a gente vê comumente na rua, uma empresa tal orçou uma obra aí com 30%, 40%, 50% abaixo do que a sua. Aí você sempre peça isso. Me dê um memorial descritivo, vamos olhar as premissas de cálculo, vamos olhar que fundamentação ele está seguindo, quais são as normas que ele está preconizando no seu projeto, para a gente comparar, porque muitas vezes é um aventureiro, o pessoal de drywall aí se metendo a fazer o steel frame sem desmerecer o drywall. São funções diferentes e o drywall jamais pode trabalhar como estrutural. Então aqui a gente vai passar para a segunda parte agora, que seriam os painéis. A gente fez uma composição de painel bem simples aí. Perfis em cotas diferentes e a gente tem sempre seguindo o mesmo esquema. A gente está com a peça, o C, nas partes horizontais. Foca bem aí um C e uma cabeça aí, por favor, Lucas. Que comumente a gente chama de guia, que ela guiaria toda a junção, o elemento de ligação dos perfis. E a gente tem o perfil montante, que seria o C enrijecido, nas peças das verticais. Quando a gente fala em C enrijecido, em uma peça estrutural, você sabe que você está tendo uma captação de cargas, uma recepção de cargas pontuada em cada montante desse, que seguirá automaticamente até a base da estrutura, até a sua parte de laje radier. Então, duas coisas que é bom sempre alertar. Esses perfis, esse painel, quando a gente está só no frame, a gente classifica como painel. Esse painel, toda peça de ser enrijecido, ele tem que estar em contato direto com a guia. Você não pode jamais deixar uma estrutura flutuante. Quer dizer, o perfil montante, o ser enrijecido, afastado um pouco da guia. Por quê? Porque você vai ter um super esforço em seu parafuso, na sua fixação. E o parafuso muitas vezes não está dimensionado justamente para esse ajuste, para essa recepção de carga aí. Então observe que você está tendo aí cotas diversas. E você vai ver aí alguns perfis mais interligados. Como o terceiro e quarto item aí está interligado. O que é isso aí? Eu estou fazendo uma recepção das cargas que viriam da minha coberta na parte superior do desenho aí. Você vai ver bem claro aí, nesse mesmo painel, a junção desse treliçado de coberta do seu
da sua marquise superior aí, na parte de descarrego desse painel lateral. Toda classificação de painel externo, a gente vai chamar de PE, seria uma classificação bem simples para você atender. Nessa parte da marquise aí, essa marquise central, a gente fez uma estrutura obedecendo um shape que vem da determinação do projeto estrutural. No próprio projeto estrutural, você olha que a gente tem uma angulação um pouco diferente da parte superior e a parte inferior. Então a gente criou aí com um perfil OM, que é um perfil de fabricação nossa, a gente fez um shapezinho estrutural. Então isso aí você tem uma condição de absorção de cargas. Essa parte superior será a laje técnica, onde a gente teria aí as máquinas de ar-condicionado instaladas sobre ela, e a parte inferior, justamente a parte de forro, mas que não deixa de ser um estrutural, porque ele vem com a recepção da parte superior sobre ela aí, tá? Então vamos seguindo aí nos painéis, sempre com a configuração. Eu gosto de alertar sempre que os painéis com posição boas são sempre de cota de 3 metros, de 3.000 milímetros. A altura não interessa, porque eu denomino sempre painéis a cada 3 metros, porque fica fácil para você fazer a movimentação. A logística fica muito fácil, como também a instalação do próprio painel. Então observe sempre no desenho, a gente está fazendo a composição da caixa, fazendo a composição do frame, com os painéis sempre de 3 metros de cota. Aí a instalação do PE, da fachada de fundos, tá? Fechamos, você está vendo uma abertura no final, girando mais um pouco o desenho, a gente vê uma abertura aí, ó. Sempre as aberturas de vão de janelas, de vão de porta, tudo ela já vem no próprio painel. O painel é configurado de acordo com a cota do projeto arquitetônico. Lembrar sempre que vão de abertura tem que respeitar o desenho do projeto arquitetônico. Então, se a deliberação do projeto arquitetônico, a gente tem uma porta com 80 centímetros, a gente tem que deixar um pouco a mais, porque teríamos aí os batentes de porta e a própria espuma de fixação. Então, seguindo mais aí o desenho à frente, a gente vai entrar com mais uma composição de painel aí. O last frame basicamente é dividido em 2 subsistemas, o vertical e o horizontal, sendo o horizontal responsável por manter o vertical em pé, em posição, e o vertical responsável por absorver essa carga do horizontal e transmitir na laje. O que é que a gente chama de absorção de carga? O que é que a gente tem aí no vertical? Ação do vento. Ação do vento, pressão e sucção do vento. Pressão e sucção. Tudo isso são absorções que ele vai... Além da própria carga por metro quadrado, da própria laje, ele é na verdade, é uma parede estrutural que tem vários apoios, ela não é um formato de pilar e viga. É uma parede estrutural que tem vários apoios que recebe esse quilograma força por metro quadrado e transmite para a laje radier, para a fundação. E da fundação para o solo. Então, periferia todas seriam shell wall aí? Todas. Tranquilo. Imagem belíssima no isométrica, vamos dar um giro total. Olha que maravilha de painel, que maravilha de frame. Agora vamos começar a parte interna, sempre lembrando, painel instalado, uma prefixação do metal na própria laje. Então lembrando, o que é que você tem aí? Você tem uma banda acústica para não deixar contato algum, metal com a laje radier, e após isso você tem uma prefixação. Você tem no mercado aí pistolas de pólvora, pistolas a gás, vários componentes aí justamente para isso. Sempre lembrando, pistola de pólvora ou gás, sempre inspecionar a potência da máquina ou a potência do magazine. O que é que eu chamo magazine? É justamente a cintazinha que vem a pólvora, que é que vai te dar aí o calibre disso aí. Você vai ter um magazine amarelo, você vai ter um magazine vermelho, você vai ter um magazine verde, e cada coloração dessa vai te dar uma condição de maior potência da pólvora. Como a gente está trabalhando com a concretagem verde ainda, a gente não esperou os 28 dias de cura, eu recomendo sempre você utilizar um magazine de baixa potência. Um magazinezinho aí de cor amarela,
que é justamente o que te dá essa condição de um bom tiro sem estourar, sem descascar a tua laje, tá? Então, após essa parte de pré-fixação, isso aí a gente classifica como uma pré-fixação, a gente vem com instalação das divisórias internas. Quando eu estou falando de light steel frame, eu estou sempre falando de estrutura industrializada, cotas perfeitas. Então esse painel interno, esse PI que a gente classifica, ele tem que vir e entrar tipo uma luva na tua estrutura externa. Então não pode de maneira nenhuma você entrar com um martelo, vamos bater, vamos isso, não. Tem que entrar exatamente com folga de apenas 1 milímetro em cada lado. Então terminou a instalação da PI, do painel interno, pré-fixação, e vamos tirar aí uma prova de que o frame está perfeito, que o projeto foi obedecido exatamente na sua concepção de montagem. Então vamos olhar essa fachada lateral esquerda. Então a gente vai saber que essa fachada é um rebatimento total da fachada da direita. Então o que é que eu costumo fazer aí para a gente ter uma prova disso aí? Pega sempre a marcação de linha de pó, que vocês têm aí para batimento de cota justamente para o pessoal de gesso, e vamos fazer um xadrez sobre o piso. Então esse perfil da esquerda tem que alinhar com o perfil da direita, o perfil da fachada de fundos tem que alinhar com o perfil da divisória interna, que justamente vai coincidir com o da parte de marquise interna. Então isso aí, com esse cruzamento, a gente cria justamente esse frame aí, para você ter uma divisão de cargas equilátera aí sobre toda a estrutura. Como a gente falou antes e Lucas já mostrou aqui, estrutura monolítica, a gente vai fechar a caixa e vai tornar tudo isso um bloco só. Então todo o alinhamento, conferência de cota, bateu tudo direitinho, a gente vai justamente agora fazer a fixação definitiva. Entrada da laje do mezanino, que é justamente onde você vai ter esse ajuste dos painéis laterais. Como eles têm uma cota muito alta, uma cota acima do normal de obra, essa parte da laje vai criar uma pré-fixação justamente em quase meio do painel, dos painéis laterais. Lembrando que um painel com essa cota de altura, a gente vai ter que trabalhar com um bloqueio. Um bloqueador é justamente uma peça feita com uma guia que a gente chama, um perfil C, aberto em abas, para se criar aí um bloqueador nesse painel lateral. Pode adiantar aí para a gente dar uma olhada, o que é que a gente tem de bloqueador aí? Vamos aproximar de um bloqueador desse. Veja que peça simples, isso bem fácil de fazer, pode levantar para ver uma vista inferior aí. Então isso é um perfil C, onde a gente corta as almas de força do perfil, as duas laterais, e faz aí a secção, criando justamente um encaixe nos perfis laterais que estão na vertical. Com isso aí a gente fez um bloqueio justamente na cota de interseção do painel. Isso vai criar uma rigidez e vai novamente melhorar a estrutura de frame. Vale a pena lembrar que após esse bloqueio, a gente vem com um sistema de fita. Se você olhar no manual de engenharia, você vai justamente ter a peça de bloqueio e vai ter o fitamento. Aproximando desse fitamento aí, ó, vocês vão ver pontos de interseção, sempre nas extremidades, e esse fitamento é sempre esticado, criando assim o esquadro da peça. Isso é super importante em uma estrutura de light steel frame, seja ela de pequeno porte ou seja a estrutura de grande porte. Você está ligando o elemento do montante vertical, essa pontuação, até o montante vertical, criando aí um contravento em diagonal. Isso é peça fundamental. Essas fitas, na própria compra do seu perfil, você pede uma quantidade de fita aí que você vai usar. Isso é preço bem em conta, bem barato, porque isso justamente é uma fabricação dos restos de bobina que a gente tem na indústria. Então peça sempre com sobra, e essa fita é um coringa para tudo. Se a gente vai passar justamente um tubo de hidrossanitário e tudo isso, essa fita serve para fixação disso aí. Se a gente vai passar aí uma estrutura de hidráulica aí de PEX, essa fita serve também para essa fixação definitiva. Ela vai ter justamente a função de uma abraçadeira
como o Lucas está lembrando aqui. Então essa fita sempre é um coringa para se ter em casa para isso aí. Então o frame todo construído, observe aqui que você tem uns vãos de janelas aí, que a gente usou também o próprio bloqueador para isso aí. Criou justamente aí uma verga e o vão de janela está aberto para isso aí, para depois você trabalhar com a instalação da tua esquadria. Esquadria é uma coisa que eu gosto de falar sempre, que vem mais na frente aí, na parte de acústica. Esquadria compõe justamente o sistema acústico. Sistema acústico seria forro, piso, as laterais, as paredes e esquadria. Se você tiver uma falha em qualquer um desses subsistemas, vamos trabalhar assim, você vai deixar em fragilidade toda a tua composição final. É bom sempre lembrar, o sistema construtivo Light Steel Frame é composto de vários subsistemas. A gente tem a laje radier, a gente tem o painel de vertical, vem a estrutura de coberta, os contraventos e os diafragmas. Diafragma a gente vai ver na próxima parte aí, mas eu gosto sempre de lembrar para mostrar que é um subsistema do Light Steel Frame. Não podemos esquecer de maneira nenhuma todas essas fases, todos esses itens que são importantes na composição do Light Steel Frame. Ah, eu vi uma obra que o cara não usou e foi mais barato. Não é um sistema construtivo Light Steel Frame. Isso aí eu gosto de mostrar sempre, trocando em miúdo. Se você tem um carro que não tem as rodas, você não vai andar. Você vai ter um carro incompleto. Então um carro incompleto não vai servir para a tua operação. Um sistema Light Steel Frame incompleto não vai servir para o bom uso. Então não vamos deixar sempre de procurar profissionais especializados, de ter um bom arquiteto, um bom projeto arquitetônico. Muitas vezes eu vejo em reuniões por aí, eu vou trazer meu arquiteto para conversar com vocês, para ele aprender Light Steel Frame. De maneira alguma. O projetista é que vai se adequar ao projeto arquitetônico. A premissa do Light Steel Frame justamente é isso. É a gente conseguir colocar em evidência, a gente fazer realidade o projeto arquitetônico. Então isso o ganho é justamente do nosso cliente, do proprietário da obra aí. Então vamos trabalhar sempre em conjunto, projetista do Light Steel Frame, projeto arquitetônico com o arquiteto responsável aí e o engenheiro responsável pela obra. Você trabalhando com essas três faces aí, essas três interfaces do teu projeto, com certeza teremos sucesso. Então, estrutura apaixonante é o Light Steel Frame. Veja subsistemas trabalhando aí em uma interface para poder se criar uma boa obra. Então, vamos voltar aqui para o nosso desenho, girando novamente para a gente ver já todo o frame aí atacado, com o contravento, com os bloqueadores, a parte de laje interna, as duas marquisinhas ali, onde uma se transformará numa laje técnica, e na parte superior aí da edificação, a gente já vê a estrutura de coberta. Veja que estrutura simples. Usamos aí um perfil ômega, então num espaçamento desse aí, de 3 metros de vão, basicamente, eu tenho uma recepção de cargas aí de quase 100 quilos pontuada. 100 quilos em cada perfil desse, em carga pontuada. O que aqui isso me mostra aí? Que você pode chegar a uma estrutura de coberta dessa e pendurar, por exemplo, uma cadeira daquela artesanal, para você ter uma decoração de sua casa. Ou então pendurar aí uma planta, uma cesta ou qualquer outra coisa. Então, com isso aí a gente já vai desmistificando o que se fala do Light Steel Frame. Aí eu não posso botar uma rede, eu não posso trabalhar com armário de cozinha, eu não posso trabalhar com nada que venha a uma situação de recepção de carga diferente. Não existe nada disso. Tudo é projetado e é executado para se conseguir uma performance de estrutura. Então a estrutura de coberta toda instalada aí, vamos seguir aí novamente com o nosso material e começamos aí com o sistema de diafragma. Se você for olhar no manual de engenharia do Light Steel Frame, do professor Francisco Rodrigues, que é até meu amigo e orientador, você vai ver que o sistema de diafragma de toda a edificação é feito a partir do OSB. Você vai ver aí vertentes do Light Steel Frame de alguns técnicos, alguns engenheiros que não aceitam a utilização do Light Steel Frame. Como eu venho sempre com indicação
de trabalhar em cima do que está em norma, de trabalhar em cima do que foi ensaiado, eu preconizo o Light Steel Frame, sempre o OSB. Ah, mas eu vou trabalhar aí com minha placa cimentícia na situação de contravento. Posso fazer? Claro, você se responsabilizando da estrutura. Tudo que não é feito um ensaio prévio, tudo que não tem uma publicação não é certificado, então não é garantido. Ah, a placa não aguenta? Claro que aguenta. Mas a gente precisa de um carimbo, a gente precisa de um aval aí, de um centro técnico aí de respaldo aí, do IPT ou seja outro qualquer, para poder se fazer a aplicação do material. Sempre vamos ver aí, recomendação de fabricante, é muito importante, e depois o que é que tem na literatura para a gente poder seguir. Eu sigo o que é a NBR, que é a nossa norma aí brasileira, e sigo o manual de engenharia. Então, seguindo esses dois princípios, eu estou fazendo a instalação, eu estou fazendo a concepção, eu estou fazendo a estrutura de frame, passo a passo do que vem em recomendação no manual de engenharia. Tudo isso aí, o que não pegar no vídeo aí, não se preocupe. A gente vai publicar para vocês o projeto estrutural da certificação e eu quero ser convidado aí para a inauguração aí para o churrasco, seja na praia ou seja na fazenda, tudo isso. Tem mais alguma colocação aí para fazer em cima desse diafragma, Lucas? Tem uma pergunta muito frequente dos alunos que participam do curso da gente, que é a questão da durabilidade do OSB em relação a intempéries, em relação a fungo, em relação a cupim. O que é que você tem a dizer sobre isso? Se você for olhar justamente o manual do fabricante do OSB, então você vem aí em normas internacionais de 50 a 70 anos. A gente vem na norma nossa brasileira com durabilidade de uma obra de 40 anos. Ah, mas meu OSB não vai durar. Meu OSB vai justamente ter uma infestação de pragas tropicais, tudo isso. Ah, esse material ele tem um veneno que não tem proliferação de praga. De maneira nenhuma, você não pode utilizar nada que seja de veneno, de agrotóxico, em qualquer material, em qualquer insumo, que você vá ter uma habitabilidade. Então, o que é que a gente tem aí? O que o cupim, por exemplo, ele não rói, é a madeira amarga. Então, é aplicado sempre um produto que ele dá um amargor em todo o sistema de tua placa e você não vai ter aí uma infestação do cupim, por exemplo. Todo esse sistema de painel, todo esse fechamento aí, todo esse diafragma, ele vai ser enclausurado com o TAF, depois com a membrana hidrófica e após isso o revestimento de placa cimentícia. Então, mantendo a estanquidade da fachada, teu OSB vai estar aí hermeticamente fechado e, felizmente, aí você não vai ter de maneira nenhuma afinidade, nenhuma infecção aí quanto à praga tropical. Eu acredito muito no sistema, eu sou fã número 1, a gente tem vários aí estudos de caso, tudo isso. Se você for olhar aí na internet, você vai ter aí matérias publicadas de professores aí, de sumidades no extremo estrutural aí de aço, e várias vezes a gente sempre discute isso e o OSB é sempre recomendado. Então eu sigo o meu orientador, eu sigo o manual de engenharia e continuo indicando e utilizando. Claro que não se pode deixar abertura para água. Isso é condição sine qua non do estrutural e da durabilidade do próprio painel do OSB. Então esqueçam isso. Outra coisa que é importante falar, fixação desse material. Seguir sempre o manual do fabricante. Toda vez que você abrir aí um manual técnico, você vai ter o espaçamento de parafusos. Então vamos seguir isso aí, tanto para contribuir com o teu estrutural, para que tu tenha uma boa resistência da placa aí e não tenha aí cisalhamento ou nada que venha a prejudicar aí a tua estrutura. Tem mais alguma coisa aí que possa complementar, nos ajudar aí, o pessoal que está nos assistindo? Eu acho que é bom sempre a gente botar o que a gente ouve de comentário em curso, tudo. Nessa andança aí, a gente fez aí 50 itens de dúvida do pessoal, do cliente que a gente vai sempre ofertar, que a gente vai oferecer o Light Steel Frame. Isso também eu vou passar para vocês, que são situações que você vai ter no convívio no seu dia a dia aí com o seu cliente, ou com o arquiteto, ou com o engenheiro.
Material aí de suma importância na estrutura do light steel frame. Sempre eu falo, estanquidade de fachada é ponto principal. Abra a cortina aqui para ver se entra um aluno nosso dadozinha. Então vamos voltar aqui para nossa apresentação aqui, nossa imagem do workshop. Isso é bem simples de fazer. É o que eu digo, toda estrutura é simples, é complexa. Se você tiver a boa orientação, se você tiver justamente quem vai te mostrar, quem vai detalhar, quem vai projetar para você, você faz tranquilo no final de semana uma edificaçãozinha dessa. Quer falar alguma coisa aí, Lucas, dessa parte de membrana? Essa membrana que a gente está ilustrando aí é a membrana da DuPont. A DuPont foi quem criou justamente a roupa do homem anfíbio na Guerra do Vietnã. Então, com o advento de pausa de guerra, tudo isso, eles viraram toda a indústria para a área da engenharia, e você tem aí membranas de vários tipos e para todo estilo de utilização dentro da construção civil. Você tem membrana para a área de coberta, você tem essa membrana hidrófuga que a gente usa justamente nos painéis de light steel frame, você tem a seda, tem várias outras aí, outros tipos aí. E o que é que você queria salientar aí justamente da membrana que possa nos auxiliar aí e orientar mais o pessoal? É importante frisar uma tecnologia da membrana, que é a tecnologia que faz a casa respirar. Ela é parte do sistema, não só ela. Todo sistema light steel frame tem que deixar a casa respirar. Sabe, vai entrar mais à frente aí nesse assunto, mas você que tem uma casa na praia, você vai fechá-la no final do verão. No próximo verão, você vai abrir ela e não vai ter nenhum fungo, nenhum cheiro de mofo, nem nada. Por quê? Porque esse sistema tecnológico faz com que a casa respire. E também, ela como é uma membrana hidrófuga, ela garante a estanqueidade da casa. Então veja que material, que tecnologia de ponta a gente tem. Sistema construtivo light steel frame, sistema industrializado, materiais certificados, tecnologia de ponta, não tem como errar. Não tem de maneira nenhuma como você ter nada que venha travar ou dificultar tudo isso. Peças todas cortadas no tamanho exato, é só uma montagem, é um pequeno Lego, é bem fácil. Isso monta com a própria família no final de semana, chama o cunhado, chama o irmão, faz uma churrascada, bota a cerveja para gelar e vai na brincadeira, fazendo justamente toda essa montagem aí. O que é que a gente tem mais aí de maravilhas do light steel frame? Olha que beleza aí. A gente vem com um revestimento definitivo já em placa cimentícia. O que é a placa cimentícia? A placa cimentícia justamente é um subsistema de Portland com fibras e resina. Isso é um material sintético. Vale salientar aí que isso é justamente reciclável e reciclado. Então isso é uma peça de suma importância na construção. Se a gente está no âmbito de sustentabilidade, se a gente está no âmbito de preservar o verde, de preservar a natureza, por que não usar materiais que você tem uma boa condição de aceitação, que você contribui para o meio ambiente? Aí é um material de ponta que você justamente vai ter todo esse ensejo aí do padrão de sustentabilidade. E pegando o gancho aqui em sustentabilidade, a construção em light steel frame é considerada uma construção energitérmica sustentável. O que é que isso quer dizer? 100% da sua estrutura é reciclável e reutilizável, contribuindo assim para o desenvolvimento sustentável na região que você atuar. Então veja aí que material maravilhoso. Placa cimentícia, seguir o manual do fabricante e olhar principalmente quantidade de parafusos para fixação e também as bordas e a parte de canto. Isso são coisas aí bem explícitas e fácil de você trabalhar para poder você seguir e você poder exigir a garantia do fabricante. Então nessa lateral aí, você vai ver aí, ó, sempre essa paginação com amarração de placas. Claro que a placa aí nesse sistema, ela não está trabalhando como estrutural. O estrutural seria o USB, mas sempre é válido fazer a amarração para você tirar o campo de visão, a linha infinita que a gente chama do sistema, porque se houver alguma falha em junta de dilatação, no emmassamento, você tira essa linha infinita do teu campo de visão. Então após a placa aí, a gente vem com a maneira aí que poderia se trabalhar aí, ou com a junta aparente, que seria esse sistema basicamente que a gente tem aí,
ou então com a junta invisível, que seria a aplicação da junta de dilatação e o base coat final na estrutura. O que é que a gente tem mais aí nessa... Ou até mesmo um revestimento cerâmico, como convencional. Poderia. A própria placa ela é acessível a um revestimento cerâmico, a um fechamento em ACM, seja o que você aí, o que o projeto arquitetônico preconizar. Sempre eu deixo claro, vamos seguir o que o arquiteto deseja. Você fazendo o projeto estrutural e seguindo o que o arquiteto deseja, o sucesso da obra será com certeza muito maior. A gente costuma dizer que essa placa cimentícia é basicamente, fazendo analogia com a construção convencional, é o reboco. É a parte final onde vem ou revestimento cerâmico ou uma pintura. No caso do revestimento cerâmico, se você for aplicar um revestimento cerâmico na placa cimentícia, sempre utilizar a AC3, a argamassa C3, certo? Que ela tem uma ancoragem química maior do que as outras. Que no caso da placa cimentícia, ela tem baixa resistência à tração, à ancoragem física. Ela tem uma alta resistência à tração química. O que é isso aí, trocando em miúdos? Vamos supor, se eu usar uma argamassa aí, AC1, no revestimento, o que é que poderia acontecer aí, por exemplo? Além de não ser recomendado usar AC1 em partes externas, a AC1 ela tem baixíssima resistência à ancoragem química, diferente da AC3. A AC3 tem alta resistência à ancoragem química pelo fato dela ter mais aditivos químicos que fazem essa ancoragem sem precisar da ancoragem física, que é essa ancoragem mecânica. Então, para a gente fechar esse bloco, um projeto bem detalhado, você vai ter passo a passo da tua montagem e dos acabamentos finais. Não esquecendo que sempre é importante seguir o manual do fabricante. Uma vírgula que é bom deixar, você vê o sistema de placa cimentícia. Tu tem uma resistência a fogo de até 30 minutos. O que é que acontece com isso aí? Por exemplo, a gente vê agora uma grande exigência de bombeiro para vãos de escada, rotas de fuga e até áreas onde se trabalha e tem uma condição maior de recepção de fogo, tudo isso. Uma placa cimentícia de 10 milímetros é recomendada para revestimento de um enclausurado desse, onde você vai ter uma condição aí de resistência de 30 minutos de passagem do fogo aí. O que é que quer dizer isso, trocando em miúdo? Você vai iniciar, sei lá, um incêndio por um acidente, um curto-circuito, seja qualquer coisa, ou um próprio papel, um cigarro que se deixou cair, tudo isso, e você vai ter uma base de 30 minutos para evacuação do prédio, sem o fogo transpassar aquela parede onde você tem essa proteção da placa cimentícia. Isso é bom sempre deixar claro, que é mais um artifício aí que a gente tem numa obra industrializada, uma obra planejada, tudo isso. Para montar isso aí, é o que eu mostro sempre. Um bom planejamento, um bom projeto, você monta uma obra dessa em no máximo 5 dias. Agora um projeto desse, a gente passa às vezes até 6 meses de concepção, de formatação de um projeto desse. Então, como é um sistema europeu, por exemplo, 2 anos de projeto, 30 dias de obra. O que é que a gente vê comumente aí no nosso país, que infelizmente ainda se continua pecando nisso? O arquiteto está desenhando, está criando croquis de planta baixa, tudo, e o proprietário já vai fazendo a escavação. Isso não condiz de maneira nenhuma. Tem que respeitar as etapas, tem que respeitar principalmente a compatibilização dos projetos. O que seria a compatibilização? Seria passagem de todos os eletrodutos, da parte de água, esgoto, sem atingir qualquer vigamento, qualquer peça estrutural e nem coincidindo com as partes de aberturas, com vão de porta, com vão de janela, tudo isso. Então, compatibilização é sempre obrigatório em qualquer estruturação, em qualquer formatação de construção. Não vamos esquecer nunca disso. Então, terminou essa parte de aplicação de placa, a gente vem aí com um sistema de coberto. O arquiteto preconizou aí um painel, onde você tem aí vários fabricantes, você tem aí a Danica, você tem a Isoeste, é uma telha metálica com 2 chapas e na parte interna você tem um substrato de poliuretano, onde vai te dar uma melhor condição termoacústica no interior da tua residência. Observe sempre que após a instalação você tem um sistema de rufo aí,
Dá um giro aí para o pessoal acompanhar. Isso é uma telha trapezoidal, você vê aí no próprio catálogo do fabricante. E esse sistema de rufo é importante para manter a estanquidade. Também é norma, você vai ter aí a parte de cota de sobrecobertura de rufo. Então vamos obedecer para que seu projeto tenha sempre, esteja livre aí de vazamento, de tudo isso, que eu acho que coberta no inverno é um grande problema. Uma coisa para destacar aí, que é bom você falar aí, Lucas, observe que a gente tem muito pouca inclinação. Um painel inteiro desse, a gente vai para basicamente 3% de inclinação para o correr de água aí. Essa parte de água pluvial, de quantidade de descida de água, de calha, de tudo isso, eu queria que você falasse um pouco e mostrasse como é feito o dimensionamento disso. Observe que tudo é projetado. Então, se a gente tem uma extensão aí de 30 metros quadrados, você vai ter uma fórmulazinha aí para você fazer e ter o projeto dessas calhas aí. O que é que você podia adiantar aí para esclarecer ao pessoal e o pessoal ficar pelo menos antenado com a obra planejada e projetada aí? Bem, como você falou aí, basicamente todo sistema ele tem que ser projetado e tem que ser estudado antes da execução. Não pode chegar lá na hora e querer fazer empiricamente, certo? No caso do telhado e da captação de água pluvial, a gente usa a norma NBR 10844, que fala de instalações prediais para águas pluviais. Nela você vai ver lá todo o cálculo para dimensionar o diâmetro da tubulação, para não ficar mal dimensionado e você não conseguir escoar ou captar essa água da chuva. Se essa água da chuva tiver com o direcionamento correto, com o diâmetro correto, ela vai geralmente ser captada para um reservatório separado do esgoto, certo? E reuso dessa água em jardins ou em águas de caixa acoplada de privada. Isso é muito importante aí. A gente, quando fala em sustentabilidade, quando fala em projeto eficiente, quando a gente fala aí na boa condição energética, a gente ter justamente o reaproveitamento das águas cinzas principalmente. Então, isso são condições que você não pode deixar faltar no seu projeto. Então, voltando novamente, você vai ver no próprio mapa que a gente vai enviar para vocês, fixação dessa telha no nosso perfil. Tudo isso é parafusagem especial, a gente usa a indicação do fabricante, não esquecer de parafuso de telha, você ter a borracha siliconada na parte da arruela superior do parafuso. Então são passos a passo que você tem que acompanhar para o teu projeto dar certo. Estamos mostrando o ilustrativo, fazendo um acompanhamento, fechando a montagem, mas tudo isso você vai receber no seu passo a passo aí do projeto estrutural. Então fica bem fácil. Esse videozinho aí e o teu projeto estrutural, você vai acompanhando e é um Lego de montagem justamente disso aí. Outra pergunta frequente dos alunos dos nossos cursos é se a gente pode fazer uma obra em Last Frame com um ou dois tipos de parafuso. Essa é uma das perguntas frequentes dos nossos alunos. O que é que você tem a dizer sobre isso aí? Veja lá, a gente na situação, no sistema construtivo Last Frame, a gente utiliza até 14 tipos de parafuso diferentes para uma obra desse porte. O que a gente consegue fazer para otimizar justamente a obra é na parte estrutural se trabalhar com um tipo de parafuso e onde seria um parafuso de maior recepção de carga, a gente utiliza uma quantidade maior de parafuso naquela chapa. Então, uma pinça de Gussen aí, por exemplo, a gente vai aumentar o número de parafusos na fixação. Essa parte de contravento de fitas, a gente vai aumentar o número de parafusos para não utilizar um sextavado, usar um cabeça flangeada ou outro qualquer. Então fica bem simples a explicação disso. Tudo isso, nesse mapa de montagem, você vai ter bem demonstrado, é um mapa autoexplicativo, onde a gente vem com a condição de parafuso. Aí você vai ter uma ideia macro do projeto, a gente rodando mais um pouco, visitando agora a parte interna, e a partir disso aí a gente vai acompanhando a montagem pelo caderno de montagem. Nesse item aí, a gente já está na parte de absorvedor, quer dizer, o absorvedor termoacústico. Preconizamos desse projeto aí a lã de vidro. Se você for olhar no mapa que a gente vai te enviar aí, a gente vai ver o comparativo de vários aí absorvedores. Costumo trabalhar sempre, recomendo a lã de vidro,
por ter uma melhor condição de recepção. E Lucas aí que está aí tranquilo, aí fervendo com o TCC dele dessa parte de condição termoacústica, vai dar uma alinhavada aí e falar um pouco sobre isso aí. O desempenho acústico é dividido em duas partes, quanto a ruído aéreo e quanto ao ruído de impacto. O ruído aéreo são todos os ruídos provenientes de uma fala, de uma conversa entre pessoas. Esse ruído aéreo incidente em um sistema de vedação vertical é segmentado em basicamente três partes. Uma parte é transmitida, outra parte é absorvida pelo absorvedor acústico e a última parte ela é refletida. Ou seja, para você garantir um bom conforto acústico, é de suma importância você utilizar o absorvedor acústico. A gente, como sabe, já falou, a gente preconiza a lã de vidro por angariar melhores desempenhos acústicos e térmicos. Aí vem uma parte bem legal aí, como é que eu vou fixar essa lã, esse absorvedor acústico nas minhas paredes internas. Eu costumo usar um grampeador, você tem aí de fabricantes aí com grampos de alta resistência e, claro, um grampo com qualidade, que você não tem aí, não chegue perto de oxidação. Então, esse grampeador você tem no mercado aí, pode olhar aí Mercado Livre, ou olhar nos fabricantes aí, e nos próprios home center aí, que você vai ter esse tipo de grampo. Esse grampo, ele vai fazer uma fixação na lã no teu painel. A gente tá com toda a periferia aí, com placa de OSB. Fixa bem aí. Essa parte interna, essa divisória interna aí, a gente vai ter uma parte de OSB na parte interna, e a parte de cá, como ela vai estar neutra ainda, ela vai estar aparente, vai estar aberta, para a gente passar os projetos complementares, você tem uma boa condição de fixação. Porque eu sempre indico a fixação da lã. Se você deixar com o passar do tempo, ela vai correr e vai ficar o acúmulo na parte de meia parede para baixo. Então você vai ter um vazamento do próprio ruído nas partes superiores da tua parede. Então não esquecer, fixação é muito importante e usar sempre a gramatura da lã que vai no teu projeto. Aí como é que eu vou saber a gramatura? No teu próprio projeto da montagem da steel frame, a gente indica a gramatura. Então uma parte aí de área molhada, uma parte de banheiro, vamos usar uma gramatura maior para poder você evitar o ruído de descarga, o ruído do próprio chuveiro, o ruído de um secador de cabelo, a parte de sala aí, a parte de área de TV, tudo isso. Também vamos chegar aí a um ponto para você ter aí uma barreira de ruído bem legal. Nessa outra imagem aí, a gente está mostrando aí a preconização do OSB em toda a parte interna da edificação. Aí é obrigado eu trabalhar com OSB na parte interna? Não. Aí nesse projeto eu preferi trabalhar para a gente ter uma boa condição do próprio imóvel, uma boa condição de habitabilidade do próprio imóvel. Sobre o OSB, eu vou entrar com a placa final do gesso. Então veja aí, também placa de gesso você tem no mercado, tem vários fabricantes aí de mercado, e olha o destaque aí para a cor diferenciada do gesso esverdeado. Isso aí já é um gesso que a gente classifica como RU, um gesso resistente à umidade. Então toda área molhada, teve facilidade de caminho de água, tudo, trabalha com gesso RU. Isso vai te dar qualidade, vai te dar segurança na obra por mais tempo. A parte técnica também, a parte onde a gente vai ter casa de bombas, um guarda-treco, tudo isso, vamos trabalhar com gesso resistente à umidade aí. Isso vai te dar uma performance melhor da tua obra. Então, seguindo aí, a própria estrutura de forro que a gente fez, a gente usou para fixação do gesso. Então, veja que economia, que otimização de custo aí, ó. O OSB pregado na própria estrutura e logo após dele a gente tem a condição de gesso. Sempre eu gosto de lembrar, não esquecer da parte de junta de dilatação em toda a parte superior, na parte de forro toda. Como a gente sabe que a estrutura trabalha em si só, você vai ter aí uma condição de soltar o teu forro nessa parte superior aí e você diminuir a condição de fissura. Isso aí é bem interessante. Lembrando que ao concluir o fechamento, todo projeto complementar, toda parte elétrica e hidráulica já deve estar passada em teus painéis aí, em tuas paredes existentes. Lucas salientou aqui uma coisa que é bem importante. Quando a gente falou anteriormente em compatibilização dos projetos,
Observe que você vai ver umas aberturas nos montantes, desses montantes que estão na linha horizontal. E o que seria isso aí? Seria justamente onde a gente vai passar todo o projeto complementar. Então observe o que é uma compactação no projeto. A gente não vai de maneira alguma fazer nenhum furo no decorrer da obra. Toda essa parte já vem perfurada para se passar tubulação elétrica, tubulação hidráulica, complemento de ar-condicionado, a parte de aquecimento e tudo mais. Então é bem importante isso. Compactização do projeto, a gente não pode esquecer de maneira nenhuma. Finalizando já esse passo a passo, vamos ver aí já a estrutura do frame. Algumas posições aí com fachadas, com tudo isso. Outra vista, uma vista da parte posterior. Uma vistazinha aérea aí, onde você vê aí a estrutura de coberta, toda a estrutura da marquisezinha, vendo o painel aí lateral da esquerda, uma vista da parte interna, sempre olhando ali a parte de mezanino, que está prefixando os dois painéis laterais, a abertura dos vãos de janela que você está vendo sempre aí nessa parte esquerda, no painel esquerdo, uma vista aí do acesso principal, um sofá-cama, escada de acesso, entrada da parte técnica aí, à direita a parte de banheiro e uma áreazinha molhada. Ali você tem uma pequena cozinha com todos os equipamentos, um forno, um micro-ondas, um frigobar, a parte da implantação da TV, você vai ver bem aí. Então é uma obra bem simples, uma obra funcional, onde vai acoplar, onde vai receber bem um casal com uma criança, ou um casal com mais uma visita aí que venha a ser, para você montar numa área de campo, numa área de praia, ou sendo mesmo a própria residência. Aí a gente vê a parte do mezanino, o quarto do casal, mais um frigobar, parte de cabeceira, a cama com um bom espaço na sua periferia, então não é nada muito apertado, você diga, não fica difícil para calçar um sapato, para se levantar à noite. Veja aí, um frigobar desse aí, no mínimo você tem 55 centímetros, então você tem 60 ou 70 de cada lado da sua cama, com quase 1 metro da parte de frente. A escada também bem confortável, para subida e descida, tudo isso. E agora você tem uma vista aí à distância, e vamos chamar essa vista para perto aí. Observe aí um estrado, um deckzinho em madeira de lei, essa parte de pergolado. À direita você vai ver aí uma cozinha gourmet, você vai ter uma piazinha, um charbroilho, e na parte superior vale destacar um perfurado, onde seria justamente a casa de máquina. Ali a gente colocaria os dois splits que atenderia toda a sua configuração, um para o quarto e outro para a sala principal. Isso aí você pode usar um sistema de cassete, ou se quer gastar menos, usa um piso-teto aí, que te dá todo o conforto. Toda a área externa, toda a área de periferia externa, a gente preconiza aí, a gente indica aí a aplicação do Base Coat. É um acabamento com a base de uma massa polimérica, onde todo o trabalho da estrutura ele vai tranquilo atender aí essa mensagem, e você vai ficar livre de fissura, tudo mais, sem falar na durabilidade. São 15 anos sem pintar o teu imóvel. Imagina, você tem uma casa de praia ou de campo com 15 anos sem pintura da tua parte externa. Eu acho que isso é a construção industrializada, isso é o mundo hoje, isso é o agora. Então vamos sempre olhar no que é que tem de melhor no mundo aí e vamos trazer para a nossa realidade. Isso é o que a gente indica, é um módulozinho aí que a gente classificou aí como small house, e aí é uma nomenclatura que escolhemos aí. Isso aí foi escolhido dentro da própria empresa, com a conversa entre os parceiros, entre os amigos, entre os próprios colaboradores, e classificamos aí como small house. Então, para isso aí, junto desse projetozinho, a gente vai enviar para você as 50 maiores dúvidas do Light Steel Frame. Isso aí eu acumulei no passar desse tempo aí de trabalho nosso, quando a gente vai tratar com um arquiteto, vai tratar com um engenheiro ou com o próprio cliente. Então, todas essas dúvidas, fizemos aí um checklist aí
Isso eu vou mandar para você dar uma olhadinha e se preparar para fazer a defesa junto do seu próprio cliente aí. Então é isso que a gente deixa para você e vamos seguindo aí, sempre acompanhando aí a Bonanza Steel Frame e sempre traremos novidade aí. E agora eu queria mostrar justamente o curso de premissa de cálculo, curso de projeto, de estrutural, que já está aí aberto para vocês. Faça a sua inscrição, a gente vai deixar o link aí na tela, basta se inscrever, eu acho que é bem válido, é um preço bem em conta, parcelado em até 12 vezes aí. Sem juros. Esse curso não é só para engenheiro ou arquiteto, mas para o próprio montador. Teve qualquer habilidade, teve qualquer facilidade no AutoCAD, ele pode automaticamente comprar o nosso curso aí e entrar no mundo da tecnologia moderna. Então isso aí é o que eu deixo para vocês aí e vamos em frente aí, nos encontrar mais vezes aí para a gente esclarecer e trocar ideias aí a respeito do sistema construtivo Light Steel Frame.